Bem-vindos, amigos. No vídeo de hoje eu quero comentar sobre alguns aspectos da leitura que me vieram enquanto eu lia este pequeno ensaio aqui do Marcel Proust. A edição que eu tenho é da LIPM Pocket. O título do livro, como vocês estão vendo, é sobre a leitura. É um livro acessível, vocês conseguem encontrar com relativa facilidade nas livrarias, na estante virtual, e foi um prefácio que o Proust publicou a um livro do John Ruskin, traduzido para o francês. Se eu não me engano, foi o próprio Proust quem o traduziu. Este ensaio aqui sobre a leitura foi publicado em 1906, alguns meses antes, já nessa fase final da vida do Proust, né, alguns meses antes de que ele começasse a escrever Em Busca do Tempo Perdido, que é a sua grande obra. E aqui, claro, como não poderia deixar de ser, vemos uma série de elementos que antecipam Em Busca do Tempo Perdido. Mas o que eu quero comentar com vocês é um aspecto que hoje se conhece como biblioterapia, não é? E que tem relação também com a formação do imaginário, que é o que a leitura pode fazer por nós. Como a leitura de boas obras pode nos ajudar. E o Proust, em 1906, já antecipa muitos temas e os comenta em profundidade. Muitos temas que nos são bastante caros e que nos são caros em especial. Então, se, como eu disse em outro vídeo, em outros vídeos, acho que especialmente sobre juízo moral e juízo estético, a obra de arte tem a sua humildade, é nessa humildade que nós encontramos a sua grandeza. A leitura também tem a sua humildade, a leitura também tem o seu lugar. E o Marcel Proust, como ele nos mostra, sobretudo Em Busca do Tempo Perdido, mas já aqui no ensaio sobre a leitura, é um escritor litúrgico, que consegue perceber e buscar o sentido de tudo, ou pelo menos evocar o sentido que já está na realidade como um todo, e é por isso que ele tem uma grande atenção aos detalhes, aos acontecimentos e como que as suas reverberações. E o ensaio sobre a leitura é muito interessante porque ele começa falando das suas memórias, das memórias de infância, dos momentos em que ele ficava sozinho para ler, em que ele tentava ler, mas ao mesmo tempo vai evocando os parentes, a casa dos avós, a presença dos pais, às vezes em que ele tinha que sair com outras crianças para brincar, não é? Tinha que deixar os livros, os lugares onde ele lia, o quarto em que ele ficava nessa pequena casa no interior. Então ele evoca essas memórias que estão associadas às leituras que ele fazia, as memórias dos lugares e das pessoas. Enquanto ele pensa nas leituras que fazia, uma coisa, veja, não se separa da outra. Isso é muito importante. Ele aprendeu a preservar essas memórias, aprendeu a, primeiro, prestar atenção profunda nesses acontecimentos que, em tese, o distraíam, graças à literatura. E aprendeu a contá-los e a recontá-los depois, graças à literatura, graças ao exercício e à atenção que a leitura lhe demandava. A leitura, então, que era uma aparente fuga da realidade, na verdade, permite com que ele dê mais atenção à realidade ao seu redor. Ela aguça a sua percepção, a sua capacidade de enxergar as coisas e as pessoas ao seu redor, de modo a preservá-los na memória, de modo a ser fiel àquele sentido profundo da realidade que uma visão superficial não alcança, não consegue alcançar, não consegue captar. Então a leitura não é uma fuga da realidade, mas um meio de se enfiar mais profundamente nela, e desculpe a palavra, mas é isso mesmo, um meio de participar dela em maior plenitude. E aqui que nós entramos no aspecto de humildade da leitura. E eu recomendo mais uma vez que vocês assistam ao meu vídeo sobre juízo
a diferença entre o juízo moral e o juízo estético da obra de arte literária, em que eu falo sobretudo acerca da humildade da obra de arte. Ela tem os seus limites, até onde ela pode chegar, e é justamente aí que está a sua grandeza. A leitura, a contemplação da obra de arte literária, ela também tem os seus limites. Ela também pode chegar até um determinado ponto. Ela também tem algo a oferecer, que nós não podemos confundir nem com mais nem com menos, nem exigir menos nem exigir mais daquela obra de arte, mas esperar aquilo que ela pode dar. E é nessa humildade que está a sua grandeza, na humildade da literatura, da leitura, que nós encontramos a sua grandeza. A humildade da obra literária deve ser respondida com a humildade do leitor. Sem tentar decifrar encontrar uma chave que vai decifrar aquela obra secretamente, sem esperar que ela vá resolver todos os meus problemas, sem esperar que ela vá tomar ações por mim, tomar decisões e depois ações por mim, sem esperar que ela seja um tratado teológico, sem esperar que ela seja um tratado de filosofia moral, quando a gente está diante de uma obra de arte literária, um romance, sobretudo, que é o que eu falo aqui, que é o que eu trato aqui no meu trabalho, não é? E é fascinante, porque depois de ter gravado esse vídeo sobre o juízo moral e o juízo estético, eu me deparei com essa frase do Proust sobre a leitura. Está na página 27 dessa edição aqui da LIPM, que é: os limites de seu papel decorrem da natureza de suas virtudes. Olha que isso é maravilhoso. Isso aqui é se ater aos seus limites, se ater ao que ela pode fazer. No caso, o autor se atém aos limites da obra de arte, até onde ele pode chegar. E o leitor também se atém às reflexões que são suas, que lhe são as portas que lhe são franqueadas pela obra de arte literária, pelo romance. Mas aqui o romance não pode chegar. Ele não espera o que o romance não pode dar. E é por isso que ele aproveita melhor o romance. E essa humildade me fez pensar em outro ponto de caminho de São José Maria Escrivá, naquele capítulo das pequenas coisas, não é? Que é o ponto 830. Eu já citei a São José Maria Escrivá no vídeo da semana passada, não é? Tratando justamente desse capítulo, Pequenas Coisas. E aqui o ponto 830 se relaciona muito com o que o Proust está falando. Não sejas bobo. É verdade que fazes o papel, quando muito, de um pequeno parafuso nessa grande empresa de Cristo. Mas sabes o que significa o parafuso não apertar o suficiente ou saltar fora do seu lugar? Cederão as peças de maior tamanho ou cairão sem dentes as rodas. Ter-se-á dificultado o trabalho. Talvez se inutilize toda a maquinaria. Que grande coisa é ser um pequeno parafuso. Vejam, na minha vida, isso eu já contei na aula de Introdução ao Romance Católico, em que falei do Poder e a Glória de Graham Greene, como esse romance me ajudou a voltar a me confessar. Mas como é que ele me ajudou a voltar a me confessar? Tinha uma instrução para que eu voltasse ao sacramento da penitência? Não tinha essa instrução. Mas eu tomei essa decisão a partir da porta que esse romance me franqueou, me abriu. E eu tinha a escolha de não me confessar. Eu tinha a escolha de não aproveitar aquela intuição, não aproveitar, na expressão do Proust, o incentivo que o romance do Graham Greene me deu. Mas graças a Deus eu escolhi aproveitar. Percebam, o objetivo do Greene talvez não fosse esse, nem precisava ser. O objetivo dele era contar ali aquela história. E ele o fez de um modo tão bom que Deus pôde extrair. Na minha vida, por exemplo, eu imagino que não é de outras pessoas, e eu sei que não é de outras pessoas que leram também, ótimos frutos. Ou seja, pela humildade, pelos limites daquela obra. Os limites de seu papel decorrem da natureza de suas virtudes. E aqui a gente está vendo o limite da leitura para a formação do nosso imaginário. O limite da leitura no que seria uma biblioterapia. O que eu
espero da leitura? E nesse caso a minha disposição é essencial. E aqui eu vou repetir, não esperar mais do que a leitura pode me dar, mas estar aberto ao incentivo que ela pode me dar, à abertura de consciência, né? Ao encontro, ao incômodo que aquele romance pode me proporcionar. E o terceiro ponto que eu quero tratar com vocês, a partir aqui do ensaio sobre a leitura, é justamente da humildade do leitor e a relação com a biblioterapia, não é? Qual pode ser o fruto da leitura? E aqui vem esse papel, porque eu ainda não expliquei o que é biblioterapia, porque eu quero aqui, dentro dos limites deste vídeo, me restringir à analogia que o próprio Marcel Proust faz aqui com o papel da leitura e o papel do psicoterapeuta. Ele já o faz em 1906, né? O Proust diz que a leitura, aqui na página 32, eu vou pegar a citação, é uma introdução e não a condução à vida espiritual, aqui como sinônimo de vida interior. Deixa eu ver, página 32, página 31. Aqui, a leitura está no limiar da vida espiritual. Pode nela introduzir-nos, mas não a constitui. Isso significa que a literatura nos franqueia esta porta. A literatura nos dá a forma e nos permite pensar em determinados problemas, né? Nos permite ver, eu devo fazer tal coisa, né? Nos permite pensar, talvez, bom, será que Deus existe mesmo? A depender do caso. Será que Deus fundou uma igreja mesmo? A depender do caso. Quais são essas reverberações da minha vida? E diz o Proust, né, onde o autor para, onde ele interrompe, ele conclui a obra, nós começamos a pensar a partir daquilo. E por isso também, acrescento eu, é importante não tentarmos esticar ou cortar a obra de arte, né? Não tentarmos esticar ou cortar o romance, esperando atribuir a ele algo que ele não tem. Algo que é uma aportação nossa, que nós podemos e devemos trazer para a leitura. Porque nós estamos tentando fazer um exercício de assimilação e nisso consiste a formação do imaginário. Mas vejam, a literatura não vai nos colocar lá para dentro, ela vai introduzir. Ela vai abrir a nossa consciência para essas possibilidades humanas que também são nossas. Ela vai permitir que façamos uma fusão dessa forma que nós encontramos nessa outra história do personagem literário e os acontecimentos das nossas próprias vidas, para que possamos contá-los, narrá-los, compreendê-los assim. Então, há uma disciplina curativa que a literatura permite, e esse é o papel da biblioterapia, nos colocar mais em consciência. Ou melhor, trazer à nossa consciência os nossos problemas, nomear os nossos medos, os nossos traumas e as dificuldades, os nossos acontecimentos, aquilo que é propriamente nosso, em uma forma que nós conhecemos, assimilamos e adaptamos. E assim podemos projetar ao futuro. É uma disciplina curativa por incitação. Incitação. E não lavagem cerebral. E aqui vem a analogia com a psicoterapia que o Proust faz. Já no parágrafo seguinte da citação que eu li anteriormente. Existem, porém, certos casos patológicos, a bem dizer, de depressão espiritual, em que a leitura pode tornar-se uma espécie de disciplina curativa e estar encarregada, por meio de repetidas incitações, de constantemente reinserir aquele espírito indolente na vida espiritual. Os livros desempenham, então, junto a ele, um papel análogo ao dos psicoterapeutas junto a certos neurastênicos.
Vejam, é um papel análogo. Portanto, se você precisa de terapia, continue, meu amigo. Mas leia também, para que você possa ajudar o seu psicoterapeuta a conduzir melhor aquele trabalho. Do mesmo jeito que o psicoterapeuta não vai substituir o diretor espiritual, porque eles estão em esferas que são complementares, mas diferentes. Agora, se você consegue articular melhor as suas dificuldades, os seus problemas, se você consegue conhecer melhor os limites de até onde você pode ir, as perguntas que você vai fazer, os conselhos que você vai pedir ao seu psicoterapeuta e ao seu diretor espiritual serão mais assertivos, mais profundos, né? E eles poderão conduzir melhor você. Percebe? Então, todas essas esferas têm os seus limites. E é bom que os tenham. E é bom que nós os conheçamos. E que o nosso esforço em cada uma dessas esferas, que os nossos pedidos a cada um desses orientadores sejam específicos. Porque é nesses limites que eles nos vão conduzir à nossa unidade. A incitação, diz o Proust na página 35, não substitui a ação. Pessoal, a leitura, diz ele, ela se torna perigosa em contrapartida quando, em vez de nos despertar para a vida pessoal do espírito, ela tende a se substituir a ela. E, de novo, eu evoco o meu argumento na diferença do juízo moral e do juízo estético. Quando a gente tenta substituir a vida pela leitura, ou por uma ideologia, ou por qualquer outra coisa, o fato é que a gente reduz aquela estrutura de pensamento também. A gente faz duas reduções. A redução da própria realidade e a redução daquela estrutura de pensamento. Então, quando eu exijo mais da obra do que ela pode dar, eu estou esperando da literatura que ela seja outra coisa que não ela mesma. Que o escritor, que o romancista, seja, ao invés de um artista, um intelectual. Ou mais, um guru, que seria ainda pior, né? Por quê? Porque eu esperei mais do que ele pode dar. Eu estou substituindo uma coisa por outra. E quando eu me atenho aos seus limites, à sua humildade, eu consigo extrair esses frutos de grandeza que a obra pode me dar. Que o exercício humilde da leitura pode me dar. E por isso fala uma coisa muito interessante aqui, página 48, que eu marquei, 47, 48, eu vou ler. Só podemos desenvolver a força de nossa sensibilidade, de nossa inteligência em nós mesmos, nas profundezas de nossa vida espiritual. Só podemos desenvolver a força de nossa sensibilidade, de nossa inteligência em nós mesmos, nas profundezas de nossa vida espiritual. Ou seja, é um trabalho que ninguém pode fazer por nós. Ninguém. Podemos ser orientados, podemos ser ajudados, mas não podemos ser substituídos. Isso seria despersonalização. Contudo, é nesse contrato com os outros espíritos que constitui a leitura que se dá a educação das maneiras do espírito. E por educação das maneiras do espírito, nós podemos entender aqui a formação do imaginário. A educação das maneiras do espírito é essa abertura para a compreensão da sua própria história e para o projeto de quem você quer se tornar. Ao educar as maneiras do espírito, você vai ser capaz de articular isso melhor. Educar as maneiras do espírito é o mesmo que formar o seu imaginário. É disso que o Proust já está tratando aqui, nesse ensaio sobre a leitura. Certo, meus amigos? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenham se animado a ler este belíssimo ensaio aqui do Marcel Proust. E nos vemos no próximo vídeo.